Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, teu irmão em Cristo, passando aqui mais uma vez para te saudar com a paz do Senhor e refletir juntamente com você na palavra de Deus. Eu fiz aqui, meus queridos, um mapa ilustrativo desse assunto, deste estudo que eu estou trazendo aqui com os irmãos que estão me acompanhando aqui nessa reflexão. Estamos aqui no terceiro propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Lembrando aqui, meus amados irmãos, que esse assunto, essa reflexão que estou fazendo com os irmãos está dentro da linha teológica dispensacionalista e pré-tribulacionista, né? Então, por isso que nós vamos tratar de alguns assuntos sobre o arrebatamento, né? A vinda invisível do Senhor Jesus, que é o arrebatamento da igreja. E aqui estamos tratando da segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus, que é a sua vinda gloriosa depois do arrebatamento, no período da grande tribulação, que será depois dos 3 anos e meio de paz, dentro do período, né, da 70ª semana da profecia de Daniel, né, que é os 7 anos, né, que está dividido em 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da grande tribulação, né? É a última etapa da profecia das 70 semanas de Daniel, né? É a última etapa, conhecido como a 70ª semana de Daniel. É um período de 7 anos, onde Deus reservou esse período para julgar as nações, derramar sua ira, o seu furor sobre essa terra, sobre todo ato de desobediência, sobre todo ato de pecado, rebelião e oposição contra a sua vontade. Então nós vamos aqui aprender um pouquinho mais juntamente com você. Então está aqui mapa ilustrativo da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, depois da grande tribulação. Terceiro propósito, né? Falamos já sobre o primeiro e segundo. Vamos para o terceiro propósito, né? Que o que o Senhor Jesus irá fazer nesse período para desencadear ou continuar o processo da implantação do seu reinado milenar, né? Onde Cristo irá reinar com a sua igreja e com os convertidos, né, da nação de Israel. Quero aqui destacar aqui uma passagem bíblica que está no livro do Apocalipse, onde a palavra de Deus diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que montava chamava-se Fiel e Verdadeiro, e em justiça julga e peleja. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e da sua boca na sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. E o exército que estão no céu o seguiam sobre cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor
da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, essa passagem bíblica aqui, meus irmãos, do livro de Apocalipse 16, do verso capítulo 19, versículo 11 ao 16, está se tratando justamente quando João tem essa visão, né? Ele contempla esse cenário e o Senhor Jesus pede para que ele então escreva e deixe registrado. E nessa visão que o apóstolo João vê, ele então vê o céu aberto e eis um cavalo branco e o que montava chama-se Fiel e Verdadeiro. Então esse texto aqui, ele está se tratando do momento em que Jesus, em que irá terminar o momento das bodas do Cordeiro ali no céu, de Jesus com a sua igreja. Nesse momento a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, já foi julgada as obras, a igreja já recebeu seus galardões, né? Já participamos ali das bodas do Cordeiro com Jesus, nas regiões celestiais. E então agora é o momento do Senhor Jesus vir novamente então para esta terra, né? Quando João vê que vi o céu aberto, então o céu se abriu e eis um cavalo branco, né? Então ele viu um cavalo branco. Cavalo representa força e poder. Não que Jesus vai vir montado em um cavalo branco, talvez não seja essa a interpretação literal, né? Que Jesus vai vir montado em um cavalo branco, né? Mas o cavalo ele é símbolo de poder, de força e de reinado, e o branco representa o reinado de Cristo, que será um reinado de paz e de justiça. E o que estava montado chama-se Fiel e Verdadeiro, né? Então, um dos nomes e títulos atribuídos a Jesus pelo seu caráter íntegro, puro e verdadeiro, né? E em justiça julga e peleja. Em justiça julga e peleja. Então, esse é um dos terceiros propósitos pelo qual Jesus virá na sua vinda gloriosa. Ele virá para julgar as nações, julgar a nação de Israel, julgar os povos e pelejar contra todo o sistema do anticristo, da besta e do falso profeta, né? Do diabo, do dragão, antiga serpente e de Satanás, o diabo, né? Então isso nós vamos ver já em mais algumas passagens bíblicas aqui. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas, né? Então, quando diz aqui que João viu que este homem que estava sobre o cavalo branco, que os seus olhos eram como tochas de fogo, né? Fala do juízo de Deus, que ele virá agora como um juiz sobre a terra. O fogo aqui é símbolo de justiça, né? É símbolo de julgamento, que nada, nenhum ato de desobediência, nenhum ato de rebelião, nada ficará sem punição. Por isso que os olhos é porque contempla todas as coisas. Tudo que foi feito na onipresença de Deus. Nada foi feito sem estar na presença de Deus. Deus é onipresente. Aonde foi feito um ato de rebelião, de injustiça, de oposição contra a vontade de Deus, embora tenha sido escondido de todos, mas perante os olhos deste que tem os olhos como chama de fogo, não vai escapar. E tinha um nome escrito que ninguém o conhecia senão ele mesmo, né? E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o seu nome é o verdadeiro, é o Verbo de Deus, né? Então, quando fala aqui o Verbo de Deus, deixa bem claro que esse personagem que está sobre o cavalo branco, ele é Jesus, porque Jesus ele é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né?
Então deixa bem claro aqui, veste salpicada de sangue, fala que Jesus irá fazer justiça sobre todo o sangue derramado sobre esta terra, né? E o exército que estão no céu o seguiam, sobre cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, e da sua boca saía uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele a regerá com vara de ferro, né? Então fala já do reinado milenar de Cristo e da espada que com ela, a espada é símbolo da palavra de Deus, e de todo o argumento qual será usado para julgar os povos, né? E ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, né? Então, quando fala aqui, ele mesmo pisa o lagar, é porque esse cenário de julgamento, esse cenário de punição e castigo de Deus, ele vai estar concentrado ali, neste lagar que é Jerusalém, né? No vale do Armagedon, ou vale de Josafá, vale do Megido, que é onde estarão todas as nações da terra nesse período, no maior evento que se dará dentro desse período de 7 anos, que é a guerra do Armagedon, né? Profetizado por diversas vezes, profetizado por quase todos os profetas. O profeta Joel, capítulo 3, 12 e 14, diz: o Senhor julga as nações e estabelece o seu reino justamente ali no vale do Armagedon, onde se estará concentrado. Então, a terceira guerra mundial, ali, por isso que a palavra de Deus diz aqui que Jesus pisará o lagar do vinho da ira de Deus, porque justamente ali estarão todas as nações reunidas, para a grande batalha daquele dia. E ali então o Senhor estará derramando a sua ira e o seu furor, usando justamente o próprio cenário de guerra, né? Que ali estarão todas as nações guerreando contra Israel, né? Temos até uma passagem bíblica que diz que Israel queimará os seus armamentos de guerra por 7 anos, usarão como combustível e passarão 7 meses enterrando os seus mortos. E o sangue que escorrerá nas ruas nesse período, pela distância de 15 estádios, chegará à altura dos freios dos cavalos. É uma expressão, né? Uma figura de linguagem expressando o tamanho da tragédia, né? O tamanho a proporção da ira de Deus, do furor de Deus que será derramado neste período. Então aqui, esse versículo que lemos é um resumo do que Jesus irá fazer na sua vinda gloriosa, depois, no finalzinho, né, ali da grande tribulação. Então, o terceiro propósito, né, Jesus virá para estabelecer o seu reinado milenar na terra, reinando com justiça e paz e retidão por 1000 anos. Né? Então, Apocalipse capítulo 20, do 4 a 6, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Né? Então, esse versículo, essa partezinha desse versículo aí, está falando de todos aqueles que rejeitaram o sistema do anticristo dentro desse período dos 7 anos, que não se renderam à besta, nem o anticristo, nem o falso profeta, e morreram rejeitando o sistema do anticristo. Eles ressuscitarão nesse período da grande tribulação, e eles vão viver, né, passarão pela ressurreição,
e entrarão com Cristo no milênio, né? Por isso que diz ali, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aqui nós temos uma passagem de Isaías, livro de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o domínio e do aumento do seu governo de paz não haverá fim. Então Cristo reinará sobre todos. Lucas 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Que coisa gloriosa, né, meu querido irmão? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com vara de ferro, como um vaso de oleiro os espedaçarás. Então, essas referências bíblicas se trata justamente do reinado do Senhor Jesus sobre esta terra. Agora nós temos aqui, queridos irmãos, um versículo muito interessante. Eu amo demais esse versículo aqui. Essa passagem bíblica, ela é fantástica. Ela é muito maravilhosa. Que quando Cristo com a sua igreja, com todo o seu exército celestial, se deslocar do céu, no primeiro versículo que lemos, então ele virá. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro diz que os céus passarão com um grande estrondo. Aleluia. Né? Os céus passarão com um grande estrondo. E quando ele passar a atmosfera com todo o exército do céu, com a sua igreja junto, ele virá de forma visível para todos, né? E essa passagem do livro de Zacarias capítulo 14, o versículo 4, diz assim: e naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, e para o oriente e o monte das oliveiras se fenderá ao meio, parte para o oriente, parte para o ocidente, fazendo assim um grande vale, no meio do monte, né? Então, quando Jesus pisar no monte das oliveiras, o monte irá se fender ao meio, formando-se um grande vale para a entrada por reinado milenar de Cristo, né? Por onde passarão os reis do Oriente. Então veja, querido amigo, aqui nós vemos a grande diferença. Aqui nós vemos a grande diferença da primeira vinda, a primeira fase da segunda vinda de Cristo. O Cristo virá somente até nas nuvens. E será invisível, não tem data, não tem dia, nem hora. Cristo virá somente até nas nuvens. Nós seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado, conforme disse Paulo, em um corpo incorruptível, e no abrir e fechar de olhos iremos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nessa vinda gloriosa, Cristo não virá até nos céus. Ele virá e pisará no monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. E esse impacto será tão grande, esse impacto de glória, esse impacto de poder, de majestade, que o monte não vai resistir
essa glória, né? Usando essa expressão aqui. Lógico que é uma permissão de Deus. O monte se fenderá, se partirá ao meio quando Cristo ali pisar, né? Que coisa gloriosa. E junto com ele virá, né? Os anjos de Deus e a sua igreja com ele, né? E Cristo virá. Cristo virá, conforme está escrito aqui em Mateus 24:30, né? Então aparecerá no céu, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora tem algo aqui interessante, né, meus queridos irmãos, que a igreja, a primeira vinda do Senhor Jesus, a primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus, a igreja irá se alegrar, a igreja se regozijará, a igreja receberá a redenção por meio da glória do Espírito Santo, por meio do poder de Deus. A igreja se alegrará porque a igreja aguarda e espera, porque ela é a noiva. A igreja é a noiva que está sendo adornada, ataviada, aprontada para se encontrar com o noivo, conforme diz lá em Apocalipse, onde diz: alegrai-vos ao céu, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque já a sua noiva, a sua esposa, se aprontou, né? Ao contrário do mundo, do sistema mundano, das pessoas que ficaram depois do arrebatamento, na sua maioria incrédulos, apostatados, na sua maioria ímpios, com as suas mentes cauterizadas, sem mais arrependimento, né? Eles se lamentarão quando eles vê o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens dos céus, porque eles têm consciência de que serão julgados, de que serão punidos, porque não se arrependeram com a mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentarão, chorarão, gritarão, arrancarão os cabelos da sua cabeça, prantearão, mas será um lamento de dor, um lamento de desespero, será um lamento não de arrependimento diante do Senhor, porque a palavra em Apocalipse diz que eles dirão, montes caiam sobre nós e nos esconde da face deste que está vindo, porque nunca quiseram olhar para o Senhor Jesus na oportunidade de arrependimento. Hoje, na dispensação da graça em que estamos, nesse período da salvação por meio da fé, Jesus, ele é o nosso alvo, ele é o nosso alvo, ele é o alvo da nossa salvação, ele é o autor e consumador da nossa fé, a palavra de Deus diz. E quando olhamos para ele, nós se regozijamos, quando nós olhamos para ele, nós se alegramos, porque ele é a nossa glória, ele é a nossa alegria, ele é o nosso refrigério, ele é a nossa paz, ele é a nossa salvação, ele é a vida, a ressurreição e a vida, ele é a água da vida, ele é tudo que precisamos e que necessitamos, tudo que a nossa alma precisa. Porém, quando ele vier na segunda fase da sua vinda, quando ele vier montado, como diz, sobre um cavalo branco, ele vem com seus olhos como tocha de fogo. Ele vem com uma espada aguda na sua mão. E ele vem para julgar e para pelejar. E as nações saberão disso, terão consciência disso, que Jesus virá para fazer justiça, que Jesus virá para pelejar contra toda obra de adultério, contra toda obra de feitiçaria, contra toda obra de macumbaria,
obras de magia negra, obra de fornicação, de idolatria, de toda espécie de injustiça, de blasfema, tudo o que foi praticado contra a santidade de Deus, que ofendeu a santidade de Deus, passará por julgamento, e as nações que estarão se lamentando é porque eles têm consciência que irão ser punidas, ser julgadas. Por isso que olharão para ele e se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por isso, querido amigo, que hoje temos a oportunidade de aceitar Jesus como nosso Salvador. Hoje temos a oportunidade de confessar ao Senhor Jesus os nossos pecados. E Ele, com um amor imensurável, nos abraça, nos acolhe, perdoa as nossas misérias. Ele nos levanta e nos restaura e nos restabelece. Porém, neste dia, querido amigo, a possibilidade de salvação será raríssima. Serão muito poucos os que irão se arrepender e se render diante de Cristo. Na sua maioria, irão se lamentar, porque não terão mais, não encontrarão mais arrependimento, porque já foram julgados. Na maioria, estarão sendo julgados. E após passar pelo julgamento, eles terão consciência de que não terão mais oportunidade de salvação e vida eterna. Por isso que o lamento será muito grande, o choro, o desespero será muito grande. Por isso, querido amigo, hoje temos um privilégio muito grande. Paulo mesmo disse na carta aos Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então vejamos que privilégio glorioso. Então Cristo virá com uma espada afiada. Cristo virá com os seus olhos como chama de fogo, para estabelecer o reinado milenar. E não há nada que irá impedir de ele fazer essa obra. Vai estar aqui o anticristo, a besta e o falso profeta. A serpente, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Jesus os vencerá. Não com muito esforço. A palavra de Deus diz que com um assopro da sua boca, ele colocará por terra todo o império de Satanás. E então, nesse terceiro propósito, capítulo 20 de Apocalipse 4 ou 6, ele estabelecerá o seu reino milenar, o seu reino visível milenar sobre a terra, reinando em justiça e retidão por 1000 anos. Isso aqui é uma realidade, meu amigo. Isso aqui é uma realidade que ninguém pode mudar. Isso aqui é uma realidade que ninguém pode mudar. Você crendo ou não crendo, irá acontecer do mesmo jeito. Então nós temos aqui Mateus 24, 30, a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Nós temos aqui no 2, a batalha do Armagedon, né? Apocalipse 19, 7 e 21. E ele desce com o seu exército, celestial, e vence a besta, o falso profeta e os reis da terra, né? Na batalha do Armagedon, que é a terceira guerra mundial, onde todas as nações da terra estarão ali na grande planície em Jerusalém, na grande batalha, né? Cristo irá batalhar e irá vencer, salvando assim os judeus arrependidos, né? E dando a eles o privilégio de reinar com Cristo também por 1000 anos e depois na eternidade. É o Vale do Megido, né? Vale do Megido, capítulo 16, 19 a 21, né? Jesus desce
e derrota o exército das trevas, né? Então, está ali registrado. O juízo das nações, né? Mateus 25, 31, 32. E o Filho do Homem se assentará no seu trono e da sua glória e separará as nações, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Então aqui é o momento em que o Senhor estará julgando as nações, julgando os povos e separando os santos para o reinado milenar, né? E a restauração de Israel, né? É o quarto ponto, né? Dentro desse terceiro propósito, né? Zacarias 12, do 10 ao 14 e 11, né? Israel olhará para aquele a quem transpassaram e se arrependerão, e o Senhor o reinará sobre toda a terra. Olha só que coisa gloriosa, meu querido amigo. Quando Cristo estiver sobre o Monte das Oliveiras, ou estiver ali naquele cenário em Jerusalém, né? Os judeus olharão para Cristo, né? E eles dirão, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus então irá abrir as mãos e mostrar os sinais dos cravos e vai dizer para eles, estas são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Verão a ferida no seu lado, ferido pela lança do soldado romano. Então acreditarão que o Cristo que foi crucificado, que o Cristo que eles entregaram para o imperador romano, o Cristo que eles entregaram para ser crucificado, esse era o que o Senhor enviou para ser o seu Salvador e o seu Rei. Nesse dia, nesse contexto, os judeus se arrependerão e se converterão, chorarão e prantearão como crianças, se arrependerão, e o Senhor terá misericórdia deles, né? Que coisa gloriosa, né? Quinto ponto, né? O reino milenar, né? Apocalipse capítulo 20, 4 a 8. Cristo estabelecerá seu reino milenar, o seu novo reino em Jerusalém, e reinará por 1000 anos em justiça e paz, né? Então, a sede do reinado de Cristo será ali, a sua sede será partindo de Jerusalém, né? Dali ele regerá as nações, regerá todos os povos por 1000 anos. Então, querido amigo, esse é o terceiro propósito da vinda gloriosa do Senhor Jesus, né? Vencer Satanás, vencer a besta, o falso profeta, julgar as nações, salvar Israel da grande peleja, da batalha, da guerra do Armagedon, mostrar para eles que ele é o rei dos judeus, que é o Senhor dos senhores, e dá para os judeus a oportunidade de arrependimento, né? Então, querido amigo, espero ter abençoado a tua vida com essa breve reflexão, esse breve resumo, na minha simplicidade. Espero ter abençoado a tua vida e edificado a tua fé em Cristo Jesus. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida mais e mais.